noite, igreja. Boa noite. Que a paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir no livro de Josué. Glória a Deus. O tema nessa noite é quando a casa precisa escolher quem vai mandar aqui. Quando a casa precisa escolher quem vai mandar aqui. Josué capítulo 24, versículo de número 15. Nessa noite nós possamos sair daqui ciente quem precisa mandar na nossa casa. Se é o marido, se é a esposa, se são os filhos. Quando a casa precisa escolher quem vai mandar aqui. Josué capítulo 24, versículo 15. Podemos ler? Diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor. Estou juntamente com a Tua igreja em oração, pedindo, Papai querido, é necessário, Senhor, que o pregador nessa noite diminua, mas o Senhor possa crescer poderosamente, Papai querido. Nós, como igreja do Senhor, possamos ser um solo preparado pelo Teu Espírito Santo. Nós possamos ter sensibilidade para aceitar essa semente que vai ser lançada nesta noite. E essa semente possa germinar durante a semana, possa germinar e gerar frutos que venham glorificar e exaltar o Teu nome. Te peço, Papai, como de costume, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Faz mais uma vez, Senhor. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Quando a casa precisa escolher quem vai mandar daqui. Desde já nós precisamos ter a consciência que Deus não aceita a neutralidade no lar. Ou a casa, ela serve ao Senhor, ou a casa será governada pelos ídolos modernos desta geração. Quem tem comandado a nossa casa? Josué era um homem, já estava de uma idade velha, de uma idade avançada, mas mesmo velho, mesmo com a idade avançada, ainda saía fogo nas suas palavras. Na hora que o Espírito Santo falou isso forte no meu coração, eu falei, Deus, que quando eu estiver velho, quando eu já estiver de idade avançada também, que possa estar continuando saindo fogo das minhas palavras. E aqui nós vimos saindo fogo das palavras de Josué. Ele olhava para um povo abençoado, porém um povo dividido. Muitos já tinham casa, muitos já tinham terra, muitos tinham conforto, mas não tinha mais altar. Não tinha mais em suas casas altar. Não tinha altar, era uma geração acostumada com a bênção, mas distante do altar. Como está a tua casa? Como está o teu lar? Como está você, marido? Como está você, esposa? Como está você, filho? Existe altar na sua casa? Naquela geração não tinha mais altar. Era uma geração acostumada com bênção, mas uma geração distante do altar. Então ele se levanta, Josué se levanta e declara: escolher hoje a quem vocês devem servir. Era um chamado final, era um checkmate, era um jogo de xadrez, conjecturando aqui, e Josué dá um checkmate para aquele povo. Vocês precisam decidir a quem vós servais, se é o Deus deste mundo ou se é o Senhor Deus do exército. Ele está declarando: escolhei hoje quem servais. Era um chamado final. O povo que estava se acostumando com o erro. Josué, com certeza, por ser líder daquele povo, com certeza ele se entristeceu muito de ver o povo se distanciando de Deus por causa das bênçãos, de ver o povo se distanciando de Deus por causa das conquistas, de ver o povo distanciando de Deus por causa dos bens que eles estavam adquirindo. Como não é diferente hoje, né? Muitos correndo atrás de dinheiro, muitos correndo atrás desesperadamente de dinheiro, de possuir coisas, de possuir algo, mas sempre distante do Senhor. Quem tem governado o seu coração? O povo
E hoje Deus está levantando, hoje eu quero que você possa se levantar como uma voz de Josué. Que hoje Deus possa levantar em meio de nós vozes de Josué dizendo: chega de confusão na minha casa. Dentro da minha casa é hora de decidir quem vai mandar aqui. E pelo Espírito Santo de Deus, eu quero que você saia daqui ousada, como a trepidez dos céus, dizendo: na minha casa não vai ter mais confusão, na minha casa não vai ter mais bagunça, porque na minha casa quem governa é o Espírito Santo de Deus. Na minha casa, no meu lar, quem dá a última ordem, quem dá o checkmate é o Espírito Santo de Deus. Saia daqui, saia nessa noite com a sua mente conectada com os céus. Saia daqui decidida. Não, talvez você não esteja decidido, mas talvez nós temos ter feito algo que estamos distanciados da ordem e soberania de Deus. E o primeiro tópico que eu aprendo, que eu trago para nós meditar nessa noite: quando a casa se distancia do altar, começa a surgir confusão. Começa a ter o Deus de cada um. Pode ter certeza, talvez você conhece casas que um dia, talvez você conhece família, que um dia teve altares, que um dia teve presença, mas hoje na casa não tem mais presença, hoje na casa não tem mais altar, hoje na casa é uma confusão danada. Cada filho escolhe o Deus que quer servir, o marido escolhe o Deus que quer servir, a esposa escolhe o Deus que quer servir. Há um Deus plural, há uma fé plural, e quando a fé é plural, um perigo começa a acontecer, cada um seguindo a sua própria vontade. E aqui eu já quero entender algo no teu coração: quando o altar se apaga, cada membro da família começa a criar o seu próprio Deus. Quando o altar se apaga, cada membro da sua casa começa a escolher o seu próprio Deus. Os filhos, o jovem começa a escolher a noitada, o marido começa a escolher talvez barzinhos ou bebidas, sei lá o que. A esposa começa a escolher séries, novelas, e cai distanciando cada vez mais do altar na sua casa. Quando o altar se apaga, cada membro de família começa a criar o seu próprio Deus. Um serve quando quer, o outro adora quando sente vontade, outro acredita naquilo que convém, naquilo que é favorável, mas não nos confronta aquilo que a palavra nos dá. Ei, a palavra não só acreditar naquilo que te convém, a palavra é confronto para transformar não aquilo que te convém, mas aquilo que o céu quer para a tua família, aquilo que o céu quer para a tua casa, aquilo que o céu quer para o teu casamento, aquilo que o céu quer para o teu lar. A minha pergunta é: quem tem mandado na tua casa? Quem tem governado o seu lar? Um serve quando quer, o outro adora quando sente, o outro acredita o que convém. Uma casa dividida na fé é uma casa fragilizada no espírito. E olhando para o texto que nós lemos, Israel se acostumou com a conveniência de muitos deuses, mas o Deus de aliança não divide o trono com ninguém. O Deus que nós servimos é um Deus de amor, mas é um Deus também ciumento. Ele não divide o seu trono, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer ser o único no seu lar, ele quer ser o principal na sua casa. Ele quer que você volte ao altar da intimidade, que você volte ao altar. Ao altar. Entenda, Deus não divide o seu trono. E o mesmo tem acontecido nos dias de hoje, infelizmente. Nos dias de hoje, há casas com Bíblia aberta, mas corações fechados. Famílias que ainda têm culto, mas já perderam a comunhão um para com o outro e com Deus. Sem altar, a casa vira hotel. Cada um entra, sai e vive o seu próprio evangelho. Quantas casas que você conhece são hotéis? Entra na sua casa, vai lá, dorme, vive como quer e acha que Deus está aceitando, acha que está agradando a Deus, viver da forma que Ele quer. Acha que dar dinheiro para a casa, sustentar a casa é o suficiente. Não, nós precisamos ser exemplos como homem da casa. O lar cristão não pode ser egocêntrico, tudo gerado em você, tudo é você, tudo é você, tudo é você. Não, o lar precisa ser cristocêntrico.
O lar da nossa casa precisa ser cristocêntrico. Não pode ser sua empresa, não pode ser seu marido, não pode ser sua esposa o centro, não pode ser seus filhos o centro, não pode ser o seu trabalho o centro. Tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Famílias perdem identidade quando perdem a referência espiritual. Quantas famílias estão perdendo a identidade? Quantos jovens estão perdendo o interesse por Jesus? Porque não vê interesses nos pais, porque não vê interesse na mãe. Quantos jovens que um dia foram fervorosos, mas hoje não querem mais estar na igreja, porque os pais deixou de ser fervoroso. A família perde identidade quando perde referência. Você que está aqui nesta noite, família, você que está me assistindo, não permita jamais perder Cristo como referência na sua casa. A referência da sua casa precisa ser Jesus. A identidade de Israel vinha de presença de Deus, não que a terra possuía. Quando a família tinha os olhos do altar, ela perde o rumo, ela perde o destino. O mundo começa a entrar devagarinho, o mundo começa a entrar com como diz a palavra aqui? Com astúcia, obrigado filha, começa a entrar com astúcia, começa a entrar sorrateiramente, o mundo começa a entrar devagarinho, primeiro vai mudando os seus hábitos, dizendo, não tem nada a ver em colocar aquela roupa curtinha, não tem nada a ver em colocar uma roupa que não convém, não tem nada a ver em beber mais um pouquinho, só mais um golinho, não tem nada a ver, dar só mais um traguinho, só voltar a fumar, não tem nada a ver, vai voltando os seus hábitos, depois das ideias, muda a sua ideia, acho que Deus se alegra. Aí depois, sorrateiramente, de ter mudado o seu comportamento, ter mudado as suas ideias, aí ele entra no coração. E quando entra no coração, começa a ter domínio sobre as famílias. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nesta noite? Deus quer restaurar famílias. Deus quer que a nossa casa seja um ponto de exemplo. Casas estão carentes, famílias estão carentes. Eu tenho certeza que você conhece famílias carentes, de famílias que venham ser testemunhos para as outras. Ei, Deus está dizendo nesta noite para mim e para você: volta ao altar, volte para o altar, porque é o altar onde a casa volta a saber quem é que manda ali. Quando tem altar, tem ordenança do céu sobre esta casa. O lar sem altar se confunde. O lar com Cristo no centro reencontra propósito. Eu quero dizer algo para você. Seu casamento não é fruto do acaso. Os seus filhos não são fruto do acaso. A semente que Deus te deu para você cuidar, que são seus filhos, não são fruto do acaso. Há um propósito para com seus filhos, há um propósito para com teu marido, há um propósito para com tua esposa, mas você precisa fazer da tua casa um altar. Não perca os seus filhos por falta de altar. Não perca. Se precisa voltar, se precisa faltar da igreja, mas que para fazer na tua casa um altar no domingo à noite, faça da tua casa um altar no domingo à noite. Mas não falte para frequentar lugares onde Deus não habita. Entenda uma coisa: a sua casa precisa ter altar. Lar sem altar se confunde. Ao lar onde tem Cristo no centro, reencontra propósito. O segundo tópico que eu quero entrar com você, no tema: quem tem comandado a tua casa? Quando a casa precisa escolher quem vai mandar aqui. O segundo tópico que eu quero entrar com você nesta noite é: os ídolos de hoje não têm formas mais. Não tem formas, mas dominam os corações. Os líderes antigamente era Baal, era barros. Hoje não são mais estátuas feitas por mãos humanas. Hoje o que tem dominado os corações, as influências modernas, estão substituindo o lugar de Deus no lar. Os ídolos de hoje não são os de barro, são ídolos digitais. São influências digitais que têm governado a vida de muitos jovens, de muitas casas. O inimigo já não entra mais pela porta, mas o inimigo tem entrado pela tela de um celular, pela tela de uma televisão, pela tela. Ele não tem entrado mais pela porta, mas pela entrada. Antigamente o povo adorava estátuas, hoje adoram perfis, influenciadores,
Casais estão se afastando porque o tempo que era para o altar virou tempo de redes sociais. Gastam tempos, horas e horas nos celulares, horas e horas vendo rios, mas não gastam tempos olhando um no olho do outro e conversando, ou orando um pelo outro, ou falando de Deus, ou pensando em alguém que está precisando ouvir um conselho de Deus, ou vontade no coração de fazer uma visita. Quantas visitas você já fez para alguém este ano? Quantas visitas você já fez para falar de Jesus, ou para ir lá orar? Mas quantos rios nós já vimos este ano? Milhares e milhares de rios, não é verdade? Mas quantas visitas você fez? Casais estão se afastando porque o tempo do altar virou tempo de redes sociais. Pais não conversam mais com os filhos. Pais não sabem mais sobre o seu filho. Não sabe mais, não se preocupa mais como está o filho. O pai não olha mais no olho do filho e fala: filho, você está bem hoje? Filha, está tudo bem com você? Filha, como você está? Filha, está tudo bem? Filha, você está triste? Filha, tem algo que eu posso te ajudar? Filho, tem algo que eu posso te ajudar? Acabou a preocupação do pai. Os pais não se preocupam mais. Mas eu tenho certeza que o pai sabe do time do seu futebol, sabe a escalação do goleiro até os reserva. Sabe tudo do seu futebol, mas não consegue perceber quando a sua filha não está bem. Não consegue perceber quando o seu filho está bem. Por quê? Porque os pais fugiram do altar. Porque mães fugiram do altar. Fugiram não, me perdoe, abandonaram o altar. Não tem como fugir, tem abandono. Abandonaram o altar. Ei, entenda uma coisa, no nome de Jesus, volte para o altar. No nome de Jesus, volte para o altar. O Senhor pergunta nesta noite para mim, para você: quantas horas do teu lar? Quantas horas do teu lar, marido, esposa, filhos? Quantas horas do teu lar? O Espírito Santo pergunta para mim, para você nesta noite, através da minha voz. Ele perguntou primeiro para mim, e hoje ele me usa para perguntar para você: quantas horas do teu lar são para o Senhor? Quantas horas, jovens, do seu lar, quando você está na tua casa, você vive para o Senhor? Quantas horas o Senhor tem tempo, você tem tempo para com o Senhor? Mas quantas horas são para o mundo? Quantas horas são para o mundo? Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? O que ocupa o centro da tua casa revela quem é o Senhor dela. O que ocupa o centro da tua casa revela quem é o Senhor dela. Muitas vezes o Senhor dela tem sido o esporte. Muitas vezes o Senhor dela tem sido as séries. Muitas vezes o Senhor dela tem sido o rios. Muitas vezes o Senhor dela tem sido talvez a fofoca. E quem tem sido o Senhor da sua casa? O que a família adora determina o que ela se torna. O que você tem adorado, amada igreja? Quem tem mandado na sua casa? Quem tem mandado no seu lar? Israel começa a parecer com os povos que imitava. Israel começou a adorar deuses estranhos. Por isso que Josué se levantou com audácia, com trepidez e disse: chega! Vocês precisam decidir quem vai mandar aqui. Muitas horas eu e você, nós temos que dar mais de louco em nossa casa, no mundo espiritual falando, ou às vezes precisar pôr um marido, ou esposa, ou filhos para sentar, olhar no olho um do outro e dizer: ei, onde você pensa que vai chegar distante de Deus? Onde você pensa que vai chegar e viver nesta vida que você está vivendo? É hora de eu e você nós despertarmos, porque Jesus está à porta. Deixa eu precisar no freio de mão aqui, né? Respirar. Jesus está à porta. Jesus está voltando. Eu acho que você não quer perder o seu marido para Jesus. Eu acho que para Jesus é para o mundo. Eu acho que você, quando a trombeta tocar, você não quer perder os seus filhos. Mas a pergunta que eu te faço: Jesus, seus filhos têm visto Jesus em você? Seus filhos têm visto a prioridade que você tem com a obra de Deus? Ou qualquer coisa faz você voltar na casa de Deus? Seus filhos têm visto
Você como exemplo de servo de Deus? Será que seus filhos olharem para você, eles vão sentir o desejo de querer trabalhar na obra do Senhor? Eles vão sentir o desejo de estar aqui? Será que seus filhos têm visto você correndo uma correria danada para poder estar na casa do Senhor? Ou qualquer coisa tira você da casa do Senhor porque está muito ocupada, está muito cansada, tem mais o que fazer? Nós somos exemplo da nossa casa. Nossos filhos precisamos despertar em nossos filhos o desejo de ser futuros servos do Senhor na casa do Senhor. Temos que despertar nossos filhos o desejo de chegar cedo, ver se as cadeiras precisam ser limpas, ver se as cadeiras estão alinhadas. Nós precisamos despertar nossos filhos o desejo de estar sempre chegando cedo. Mas como vai despertar o desejo de chegar cedo, se nem nós perdemos o interesse de chegar cedo? Não perca o interesse das coisas do céu, igreja. Uma família que adora determina o que ela se torna. Israel começou a parecer com povos que imitavam. Adoração molda o caráter. Aquilo que o lar exalta, o lar se transforma. O Senhor nessa noite quer transformar lares aqui. Quer continuar transformando lares aqui. Mas Ele precisa ser o centro da nossa casa. Ele precisa ser o centro do nosso lar. Se adora conforto, entenda isso. Se o lar adora conforto, vai gerar filhos mimados. Se adora imagem, gera vaidade. Mas se adora Cristo, gera servos fiéis, cheio do Espírito Santo, que você tem adorado na sua casa. Não é a televisão que educa, é o altar que governa. É o altar que governa, que vai educar seus filhos. Não é o Wi-Fi que une, é o Espírito Santo que alinha. É o Espírito Santo, igreja. É o Espírito Santo. Por isso que eu não questiono placas de igreja. Não questiono. Vou contar um testemunho que eu vi no sábado. O que é quando o homem está alinhado? Esse senhor, ele é da igreja Congregação Cristã, e todas terças e quintas ele faz culto no hospital. Tem um lugar lá para fazer culto. Todas as terças e quintas ele faz culto neste hospital. E havia um paciente que estava desenganado da Congregação Cristã. Havia um paciente que estava desenganado. Chamaram os médicos, chamaram os parentes, vem tu visitá-lo, não há mais jeito com ele, ele vai morrer. Estava chegando os últimos dias da vida dele. E chamaram esse senhor para orar. Falou, olha, vai orar por ele, quem sabe você pode fazer alguma coisa por ele. Esse senhor é aqui em Ribeirão que tem esse culto. E esse senhor humildemente falou, eu não posso fazer nada. Mas se Deus quiser fazer alguma coisa ainda com a vida dele, Deus pode. E esse senhor humildemente foi até esse rapaz e começou a orar por ele. E Deus revelou fortemente no coração desse senhor. Olha o que é vida no altar, igreja. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, Deus quer usar nós. Mas nós precisamos ter vida no altar. Precisamos ter menos tempo para as coisas deste mundo e mais tempo para com Deus. E Deus revelou para este rapaz, para esse homem, para esse senhor, ao começar a orar por ele, ele estava desenganado. E começou a orar por ele, e na oração Deus revelou para ele dizendo, fala para a família que essa enfermidade não é para a morte. E fala para a família, ele não sabia de nada, que a faculdade que ele sonha, Deus vai dar para ele. E a advocacia que ele informar, Deus vai dar para ele. E passou o tempo, esse rapaz não morreu. Esse rapaz se tornou advogado. E o moço falou, tem mais, ele vai casar. E hoje esse rapaz está noivo. Homem desenganado pelo médico. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que falta em nós? Nós aceitamos diagnósticos do homem. Nós aceitamos diagnóstico de Satanás. Nós aceitamos diagnóstico. Ah, é assim mesmo. Ah, Deus quer assim. Deus quer não. Deus quer mais servos comprometidos com Ele. Isso que Ele quer.
Deus quer mais homens e mulheres sedentos para fazer a obra dele. Da congregação, gente. Da congregação cristã. E aí essa moça, voltando, continua, aí ela me contou outro testemunho. Nossa, que eu saí de lá radiante. Onde eu levei meu videogame do Fiote para arrumar. E ela fala, olha, veio um rapaz, era psiquiatra. Ele procurou várias lojas para arrumar o videogame. E não encontrou e foi parar na loja dela. Ela também vai na congregação. E esse rapaz, esse psiquiatra, estava desesperado, pensando em se matar. Psiquiatra, quem cuida de vidas, querendo tirar a vida. Ele chega na loja e ela fala, onde você trabalha? Eu falo, trabalho em tal hospital, sou psiquiatra em tal hospital. E ela fala assim, ó, nossa, você deve conhecer meu pai. Meu pai faz culto lá de terça e quinta. Eu estava lá, você estava vendo o jogo, eu estava conversando com a mulher. Como é gostoso falar de Deus, né? Meu Deus. E ela tá falando, meu pai, ele faz culto lá de terça. Até falando assim, eu conheço sim. Quem é seu pai? Eu falando de tal. Ah, eu conheço sim. Ele está aqui, você quer conversar com ele? Nesse dia o pai estava lá. O homem que faz o culto do Senhor. Eu não quero conversar sim com ele. E nessa conversa, Deus revelou que aquele homem estava querendo se matar. Sabe o que aconteceu? Esse homem hoje é batizado e serve Deus na congregação cristã. Como está o nosso testemunho? Como está a nossa sede? Como está a nossa fome? Como está o nosso altar? O que te prende? Solta e se agarra no que Deus quer fazer com a tua vida. Se agarra no que Deus quer fazer com a tua vida. Voltemos para a ministração. Família sabe, igreja, não é a FAI que une, é o Espírito Santo de Deus que alinha. Família cheia de Cristo não são perfeitas. Não tem como. Não existe famílias perfeitas, mesmo cheia de Jesus. Não existe famílias perfeitas. Mas são guiadas pela presença de Deus, que é tudo o que precisamos. É tudo o que precisamos. É a presença de Deus nos guiando. É a presença de Deus nos direcionando. É a presença de Deus que tem vontade de enforcar o marido. Colocar a mão na cabeça dele, eu te abençoo, porque Jesus tem uma promessa para contigo. É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos muda, que nos transforma, que nos guia, que nos faz ser instrumento usado por Ele. Essa presença. E o terceiro ponto que eu aprendo com Josué, ele não terceirizou a decisão, ele disse, eu e minha casa. Como está a sua decisão? Essa decisão por Jesus, que vai mudar a tua casa, que vai mudar o ambiente do seu lar. Sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de líderes espirituais que decidem firmar um pacto com Deus. Josué não esperou o consenso, não. Ele se posicionou. Eu não sei se vocês vão querer, mas vocês precisam decidir. Deus não gosta de homens e mulheres, famílias em cima do muro, porque o muro pertence a Satanás. Então hoje vocês decidem a quem vocês querem servir. Quem vocês querem servir. Aleluia. E Josué diz uma frase que nós gostamos de dizer muito, né? Eu e minha casa. Que frase linda! Mas é uma sentença espiritual. Eu e minha casa é mais do que uma frase, é uma sentença espiritual. Bem-vindo, futuro pregador. Já nasceu guerreano, já nasceu vencedor. É um milagre em vida. Por isso que Deus tem propósito essa família. Não distancia, se esforce. Deus tem propósito lindo com esta família. Deus tem propósito lindo com esta voz. Aleluia. Deus continua sonhando contigo. Não desistam.
Não desistam. Deus procura pais e mães e líderes que têm coragem de romper com todo mundo faz, eu também posso fazer. Deus está à procura de famílias de dizer, todo mundo faz, igual papai e mamãe falava, mas você não é todo mundo. Cadê as famílias que precisam dizer isso? A família do fulano do ciclano faz, mas a minha família não é todo mundo. Na família do ciclano tem bebida, tem álcool, tem baralho, mas na minha casa não é todo mundo. Na minha família não é todo mundo. Deus procura os pais, mães, líderes que tenham coragem de romper com todo mundo faz. A fé que não se posiciona se mistura. Josué sabia que o povo podia escolher outros deuses, mas ele decidiu: eu e minha casa, quem manda é o Senhor. Você precisa sair daqui nessa noite decidida. Não que você não já decidiu, mas talvez tenha algo que você precisa deixar para decidir de verdade. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Na minha casa quem manda não é o marido. Na minha casa quem manda não é a esposa. Na minha casa quem manda não são os filhos. Na minha casa quem manda é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Na sua casa quem manda é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Aplaude e glorifica Jesus de Nazaré. Se é o Senhor dos exércitos que tem dominado, mandado no seu lar. Aleluia! Quando o líder da casa se levanta em autoridade espiritual, o inferno recua. Se levanta, líder. Põe o inferno para correr naquela casa, no nome de Jesus. Toda a família precisa de uma voz que diga: aqui serviremos a Cristo. Aqui serviremos a Cristo. Autoridade espiritual no lar nasce no altar, não no controle. Aleluia, Jesus. Não adianta querer falar: hoje você não vai, quem manda aqui sou eu. Não adianta. Porque não pode não ir hoje, mas depois pode ir escondido. Não adianta. Não é na força do braço, é na força do joelho. É na força do joelho que nós mudamos pessoas, que nós transformamos vidas. Josué não impôs, ele não impôs ninguém. Mas ele foi uma inspiração, porque todos escolhessem o Deus de Israel. Ele não mandou obedecer, ele testemunhou, aleluia. Ele testemunhou. Famílias são transformadas quando líderes vivem o que pregam. Famílias são transformadas quando a esposa vive o que prega, marido vive o que prega, filhos vivem o que pregam. Talvez o seu pai não foi ainda convertido, que falta talvez testemunho seu, filho. Talvez falta testemunho seu, filha. Traga testemunho de Jesus para o seu lar. Marido que ora, a mãe que adora. Os filhos que veem Cristo em exemplos. Os filhos que veem Cristo. Os filhos que possam olhar para você, papai e mamãe, e dizer assim: papai e mamãe, eu quero esse Cristo que você serve. Papai e mamãe, mesmo chorando, mesmo dodói, mesmo borocochô, você ainda tem alegria de servir este Jesus. Alegria de estar na casa do Senhor. Disposição de ser servo. Disposição de ser um movimento para o reino neste mundo. Aleluia! É o que eu vejo. Os nossos filhos precisam ver exemplo em nós. Exemplo. Audiência que governa espiritual. Marido que ora, a mãe que adora. Os filhos que veem Cristo como exemplo. É um governo espiritual. Entenda uma coisa: autoridade não é grito, é a glória de Deus manifestada em vós. Quando a presença governa, o lar volta a respirar um ar do céu. Qual é o ar que tem respirado o seu lar? Qual é o ar que tem respirado a sua casa? Sabe o que eu entendo aqui? Famílias posicionadas atraem a glória de Deus. A minha esposa estava conversando comigo esses dias, não sei se foi ontem ou ontem, e ela me falava que ela está fazendo 21 dias de jejum.
Acaba hoje. 21 dias de oração, de jejum, não, perdão, de oração. Entregando o seu dízimo de tempo, de 21 dias para Deus. Ela levanta todo dia de manhãzinha, às vezes primeiro que eu. A gente põe uma cama para ela aqui. E ela fica aqui 2 horas e 40 minutos orando com Deus. Ouvindo louvor e orando. Só ela e Deus. Deus colocou no coração dela de fazer isso. E ela me contava que numa das dias, numas manhãs, ela sentiu o cheiro de Deus. O cheiro de mirra. O cheiro de presença. Eu fiquei assim, uau! Nós precisamos voltar, ter vontade, sentir esse cheiro na nossa casa. Nós precisamos voltar, sentir o toque, que sabe quando foi aquele vento assim, ó, aquela brisa, aquele vento gostoso, você fica assim, aquela paz. Precisamos voltar, igreja. Precisamos voltar a fazer o altar em nossa casa. Quando a casa escolhe servir ao Senhor, a presença volta a governar. Quando a presença governa, o lar volta a respirar ar do céu. O que tem respirado a sua casa, o ar da sua casa. O que tem respirado, famílias posicionadas atrai a glória de Deus. Quando o lar se consagra, o ambiente muda. O que antes era discussão, vira comunhão. O que era ofensa, vira oração. Deus não busca famílias perfeitas, não. Não tem como ter famílias perfeitas. Não tem. Mas Ele busca famílias decididas. Nós não seremos perfeitos, mas podemos ser decididos. Decidido depende de cada um de nós. Decidido depende de cada um de nós. Deus não pede santidade de vitrine, mas entrega de coração. Porque não adianta nós sermos igual aos fariseus, santidade de vitrine, se o nosso coração estiver distante dele. Se o coração do pai, da mãe estiver distante, dos filhos estiver distante. Às vezes eu tenho medo. Meu filho está crescendo, Cezinha. Está ficando na escola o dia inteiro agora, entra às 7h30, sai 20 para as 4, 20 para as 4, 20 para as 5, para as 4, 4h30, sai 4h30. Dia inteirinho distante, dia inteirinho vendo algo. Eu tenho medo, porque meu filho está crescendo, de ele se desviar, de ele sair da distância do Senhor. Mas para que ele não venha desviar, para que o mundo não venha puxá-lo como imã, eu preciso ser um braço mais forte do que o mundo. Eu preciso ser um braço mais forte do mundo. E se um dia Deus falar, filho, eu quero que você pare a igreja por causa da alma do César, eu paro a igreja. Do que perder a alma do meu filho para o mundo. Porque antes da igreja é minha família. Antes da igreja é minha família. Então ele precisa ver o desejo que eu tenho por Cristo. Ele precisa sentir esse desejo. Vendo em mim, vendo na sua mãe. Nós somos os maiores exemplos dos nossos filhos, igreja. Você que tem um filho pequeno, nós somos os maiores exemplos dos nossos filhos. Eles precisam ver em Cristo em nós. Eu me alegro quando a Carol falava que queria ter um casamento igual, um marido igual ao do pai. Quando eu sou a esposa dela, Deus deu o melhor. E vai ser pregador melhor que eu. Porque tem um propósito nessa união. Então não tenha medo se ele voar. Deus não te deu para ficar segurando na sua mão assim. Ele precisa voar espiritualmente. Se vocês me entendem, tá? Por favor. Entenda, igreja. Seus filhos estão vendo em você sede por Jesus. Seus filhos estão vendo em você oração, você orando, você se ajoelhando. Seus filhos têm visto em você, você adorando. Seus filhos têm visto em você fome. Teus filhos têm visto em você lendo a Bíblia. Por mais que as vidas da gente é corrida,
Mas nós precisamos colocar sede nos nossos filhos. Nós precisamos colocar sede nos nossos filhos. Hoje Deus me deu mais um filho, eu tenho tentado colocar sede nele. Glória a Deus. Porque exemplo fala muito mais que 1000 palavras. Coloca sede, igreja. Coloca sede nos seus filhos. O seu testemunho como esposa vai colocar sede no seu marido. Vai colocar sede no seu marido, igreja. Eu não queria ser crente. O pastor vinha para uma porta, pulava a janela. Eu odiava ser cristão. Mas por causa de uma mulher que se posicionou, transformou num cara que não queria nem ser crente, um pregador da sua palavra. Posiciona, minha esposa. Posiciona, mãe. Aleluia. Posiciona. Ele não pede santidade, vitrine, mas uma entrega de coração. Quando o lar escolhe servir o Senhor, a presença se instala como um rei e o caos se cala. Está um caos na sua casa? Está um caos no seu lar? Está faltando a presença. Está faltando a presença. Por isso que eu tenho toda semana, eu tenho colocado, e Deus me colocou no meu coração, eu só vou parar quando Ele pedir para parar. Um estudo para você fazer com a sua família no grupo da igreja. Um estudo de 10 minutinhos. Chama o marido, chama os filhos, aplica esse estudo neles. Se o marido não quiser, deixa ele quietinho no canto dele, não insista, mas faz com os filhos. Ele vai ver. E o que ele vê, com certeza que vai começar a tocar no coração dele. Mas você precisa atrair a presença de Deus no seu lar, na sua casa. Um lar consagrado se torna resistência no meio de uma geração corrompida. A nossa geração está corrompida, igreja. O mundo está corrompido. E nós somos assim, vamos dizer assim, a cereja do bolo deste mundo. Nós não podemos nos corromper. Nós não podemos nos misturar, aceitar a sujeira, a imundícia deste mundo. No nome de Jesus, um lar consagrado se torna resistência no meio de uma geração corrompida. O mundo pode até desabar, mas a nossa casa está firmada e permanece de pé. Um dia minha casa quase desabou, mas teve alguém que se levantou mesmo em meio às dores e permaneceu de pé. Permaneça de pé, mas não deixe a sua casa desabar. Se você tem convicção que é um propósito do céu, lute com todas as suas forças. Volta a colocar sede nas pessoas da sua casa. Sede, igreja, não é impondo. Impondo nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos distanciar. Mas o joelho intercessor, ele entra em corações endurecidos, ele transforma, ele muda, ele restaura. O mundo pode desabar, mas uma casa firmada em Cristo permanece de pé. Josué foi resistente numa terra pagã. Ele foi resistente. Sabe o que eu vejo aqui? Hoje Deus está olhando para mim, para você, para nós, e quer levantar famílias como a família de Josué. Casas onde o nome de Jesus é exaltado. Casas onde há perdão. Casas onde há oração. Casas onde há propósito. Casas onde há adoração. Aleluia. Sabe, igreja? Sabe que o inferno quer destruir a sua família? Sabe que o inferno quer destruir a sua casa? Porque o inferno teme uma família posicionada. O inferno teme uma família posicionada em Cristo Jesus. Uma família posicionada em Cristo Jesus é tempero para as famílias destruídas. Uma família posicionada em Cristo Jesus é tempero para a tua casa. É tempero para o teu lar. É tempero para os seus.
Por isso que ele tenta destruir a comunhão do marido com a esposa. Porque ele sabe que é tempero. É tempero porque estão próximos de vocês. Ei, vocês precisam causar sede. O relacionamento de vocês, quando estiver visitando uma família que está totalmente destruída, vocês precisam causar sede, fome. Aleluia. Eles precisam olhar para o seu relacionamento e falar: uau, o que você está fazendo? Me ensina. Aí você vai falar no alto e bom som: é Cristo em mim. É Cristo em mim. Aleluia. Porque uma casa que serve a Cristo se torna farol numa geração que está em trevas. Quantas famílias que você conhece que está em trevas? E nós, um farol ofuscado. Acenda o farol que há em Jesus em você. Uma casa que serve a Cristo se torna farol numa geração em trevas. Eu quero concluir dentro, olha, 8h20, 8h15. Dentro de mais 1 hora eu concluo brincando, tá? 10 minutinhos. Não vai isso. Josué, ele aponta para um pacto no altar, para um comprometimento no altar. Talvez pacto você ache uma palavra forte, né? Pacto. Pacto foi uma palavra de Deus, e Deus está procurando homens e mulheres que façam pacto com Ele. Pacto com Ele, porque pacto é uma coisa séria, uma coisa verdadeira. Ou você não gosta da palavra, vou usar assim, aliança. Deus, Josué aponta para uma aliança no altar. Mas hoje, nós apontamos para Cristo. O verdadeiro Josué, o verdadeiro Yeshua e a Mashiach, que conduz o povo à terra prometida eternamente. Josué conduziu aquele povo para a terra prometida. O nosso Josué, o Yeshua e a Mashiach, o Jesus Cristo de Nazaré, está nos conduzindo para a terra prometida, chamada a Nova Jerusalém Celestial. É para lá que nós vamos. Ei, aleluia. Ele é o Senhor que não só salva um indivíduo, mas redime uma casa. Ele não só entra no coração, ele governa o lar. Hoje o Espírito Santo está chamando famílias para reerguer altar para Cristo. Reerga o altar para Cristo. Ontem a minha esposa, nós estamos conversando bem, graças a Deus. Esposa, mas tem que conversar mesmo. Nós estávamos ali, sentados ali na cama, conversando. Até que a gatinha entrou para atrapalhar a nossa conversa. Ela pulou a janela. Eles queriam que a gatinha queria pular a janela ali. Misericórdia. Vai levar um susto. E ela estava falando assim, falou: gato, eu sinto saudades de orar com você. Você levou um tapa do Espírito Santo. O marido precisa orar com a esposa. Vou voltar a orar com você, meu irmão. Me perdoe de estar falho com você. Diante da igreja estou te pedindo perdão. Precisamos voltar, marido. Você que é convertido, orar com a sua esposa. E você que não tem um marido convertido, faça como ela fez. Mesmo ele dormindo, pega na mão dele assim, ó. E lá você faz a sua oração. Use de sabedoria, consagra a água, unge água, consagra. Você vai ver como você vai mudar a história do seu marido. Não é na força, é na sabedoria do céu. Se você quiser saber regras para mudar o marido, senta ali com aquela mulher ali, ó. Você vai ver a sabedoria que Deus deu para ela. Ela mudou um cavalo, um jumento, um jegue, um ogro. Como é que chama lá? Um chueque. Quase um príncipe. Para a honra e glória do Senhor. E ainda falha, eu não estou orando com ela. Perdoa. Eu te pergunto, igreja, como está o seu altar? E obrigado por cobrar. E ela não cobrou exigindo. Ela olhou aqui, gente, quando você cobra as coisas com amor, é pior que um tapa. Ela olhou nos meus olhos e falou: sinto falta de orar com você. Casas que se perdem na rotina, que deixam o fogo apagar. Ouça a voz dizendo: escolher hoje a quem servir, mas eu quero que o meu filho reine aqui dentro, que Jesus reine aqui dentro. Chegou a hora de parar de negociar princípios, igreja. Para de negociar princípios, família, para agradar famílias do mundo.
Não negocie princípios. Deus está chamando líderes espirituais que declaram como Josué: ainda que o mundo se curve, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa nessa noite levantar as mãos espirituais como servo de Deus e profetizar: Cristo é o Senhor na minha casa, o trono é dele, a glória é dele, o governo é dele. Vamos fazer esse ato profético. Levanta suas mãos para sua casa. Eu não sei aonde está a sua casa, não que não seja, mas declare com fé. Diz assim no nome de Jesus: Cristo é o Senhor da minha casa, o trono é dele, a glória é dele, o governo é dele. Aleluia, merece ser aplaudido. Aleluia, recebe Jesus. Aleluia. Onde o Senhor reina, o inferno não tem autoridade. Aleluia, glória a Deus. A cachorra fez danura. Ainda bem que nós temos. Olha ali, ficou tudo torto. Estão me vendo torto aí? Perdoe, tá? Aqui tá feito da minha casa. Deus vai nos abençoar um salão. Tem uma cachorrinha aqui abençoada. Quase que ela derrubou tudo. Aleluia. Que nós possamos dizer: o Senhor reina. Onde o Senhor reina, o inferno não tem autoridade. Hoje a presença volta. O altar se acende, o lar se torna casa de Deus. Aleluia. Quem está com o celular aí? Liga a lanterna no celular aí, por favor. É só chacoalhar, né, filha? Apaga a luz aí pra mim, por favor. Eu não sei se você tem. Pode apagar tudo. As crianças lá fora vão chorar. Não, vai não. A criança. Não, aqui tá bom. Apaga tudo. Tem lanterna aí? Uma vez só, filha? Uma vez só. Quem tá com o celular aí? Aleluia. Quando você acender essa lanterna, o Espírito Santo de Deus vai trazer na tua memória o altar da sua casa. Volte a brilhar todos os dias. Amém, Jesus? Chacoalha assim. Se eu chacoalhar, apaga, né? Assim, na minha casa, quem reina, quem manda é Jesus de Nazaré. Porque lá brilha o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Lá na minha casa, não é o meu time que brilha. Lá na minha casa, não sou eu que brilha. Lá na minha casa, não é o marido que brilha. Lá na minha casa, não é o filho que brilha. Lá na minha casa, não é as redes sociais que brilha. Lá na minha casa, não é o Rios que brilha. Lá na minha casa, é Jesus de Nazaré que brilha. Se é Ele que brilha, adore, glorifica, exalte o nome dEle. Alabandei, candalabás. Se você pode, se coloca de pé. Eu não sei se o Ministério de Louvor vai adorar. Vai pôr um louvor? Feche os seus olhos. Aleluia, Senhor. Você vai adorar ao Senhor com este louvor. E começa a chamar a presença do Senhor para sua casa, para o seu coração. Não que não tenha, não é isso, por favor, não me interprete mal. É para chamar ainda mais a presença no seu interior. Não somos perfeitos, somos falhos. Você possa nessa noite entender e sair daqui compreendendo. Na tua casa, quem precisa mandar é a voz do Senhor, é a voz do Espírito Santo. Não é o marido que fala mais alto que a esposa, não é a esposa que fala mais alto que o marido, não é os filhos que falam mais alto que os pais, e nem os pais que falam mais alto que os filhos, mas sim a voz do Espírito Santo de Deus, que governa, que lidera cada decisão a ser tomada. Feche os seus olhos. Você que está me assistindo, o Senhor Jesus precisa governar a tua casa. Nós ficamos na rua Rosa Bessian Farnoche, 497 Parque Avenino. Vem ser igreja com a gente. Será uma alegria receber você. No mês de março nós vamos falar às quarta-feiras sobre a armadura de Deus. E nos domingos, casamento brindado. Será um prazer receber você. Deus abençoe você, em nome de Jesus.